Evangelho de João, capítulo 4, verso 46. João 4, 46. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém aí? Sim? Sim ou não? Amém. Amém. Olha que susto que eu levei. Falei, meu Deus, o povo foi arrebatado, só eu fiquei. Mas não, vocês estão tudo aí. Glória a Deus. Sinal que não aconteceu o arrebatamento ainda, né? Que hora que acontecer o arrebatamento, nós vamos tudo embora para o céu. Amém? Amém. João 4, 46. Quem encontrou diz amém. Quem ainda não encontrou diz assim: pastor, final de ano é assim mesmo. A bateria descarregou, mas já vou começar a recarregá-la a partir de amanhã e vai dar tudo certo. Ninguém falou, porque já todo mundo encontrou. Então vamos ler. Pronto. Dirigiu-se, João 4, 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais, prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galileia. Senhor Deus, obrigado. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com meus irmãos, ouvindo a tua palavra. Tenho o privilégio de poder pregar a palavra. Para isso eu tenho a consciência que preciso de perdão sobre a minha vida, de inspiração sobre a minha vida, da iluminação, da sensibilidade. Tudo isso somente com a ajuda do teu Espírito é que eu vou adquirir. Então me ajuda, Senhor Espírito Santo. E assim eu peço que com todos os meus irmãos, a tua unção e atuação seja notória. Em nome de Jesus eu oro, peço tua bênção, e todos que concordam com a minha oração, digam amém. Amém, glória a Deus. Eu vou pedir uma coisa para os irmãos, antes de eu começar a pregar. Que o irmão, a irmã, se segure para ir ao banheiro, apenas após a bênção apostólica. Que o irmão, a irmã, não saia para atender telefone nenhum. Porque nenhuma ligação nesse momento é mais importante para você do que a voz de Deus para a sua vida, tá? Água, dentro de 35 minutos você vai tomar seu gole de água gelada. Então se segura firme aí, tá? E se alguém for levantar do seu lado, você puxa para a camisa e fala: senta aí. Você não escutou o pastor falar? Ok, combinado? Ok, muito que bem. Então, meus irmãos, o texto que eu quero compartilhar com você na noite de hoje, na verdade refletir, o texto que nós fizemos a leitura, ele conta de uma seguinte situação. Um dia, um oficial do rei foi até Jesus porque tinha um filho doente. O filho desse rapaz, desse oficial, estava tão doente que a Bíblia chega a dizer que ele estava quase à morte. Olha, versículo 47 fala disso. Estava quase morto. Então esse homem, ele vai até Jesus, porque ele vê em Jesus a oportunidade da mudança daquela situação. Lembra que eu falei no início que nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá?
e Deus nos dá oportunidades. O que nós temos que fazer é aproveitar cada oportunidade da melhor maneira possível. Então esse oficial, ele vai até Jesus, e é disso que eu quero conversar com você na noite de hoje. Em primeiro lugar, eu quero destacar o verso 46. No verso 46, diz assim, olha: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. Quem está anotando aí, escreva. Primeiro ponto, anota aí: o tempo do milagre não cessou. O tempo do milagre não cessou. O texto no verso 46 diz assim, olha: dirigiu-se de novo. De novo. Quer dizer, Jesus já estivera em outro tempo ali naquela região. E em outro tempo, quando Jesus esteve ali, Jesus operou um sinal. Qual foi o sinal que Jesus operou ali em Caná da Galileia? Na região da Galileia, qual foi o sinal? Transformou a água em vinho. Então, em Caná da Galileia, Jesus transforma a água em vinho. Agora o texto diz que de novo Jesus vai à região de Caná da Galileia. E aí eu quero abrir aqui com você, irmãos, um ponto para a nossa reflexão. Porque o texto é muito claro. Diz assim: de novo. Se diz de novo, é porque em outro tempo já havia sido operado algo tremendo da parte de Deus naquele lugar. Amém? E aí eu preciso te provocar, irmão. Não dá para pregar sem te provocar. Não consigo. Aprendi a pregar provocando, agora está difícil de desaprender. Primeiro lugar, tem gente que não acredita em milagre. Tem gente que não acredita. Tem pessoa que não crê no milagre. Não crê. Você vai fazer o quê? Você vai brigar com a pessoa? Você vai discutir com a pessoa? Não. Tem gente que fala assim, olha, já foi o tempo da cura divina. Hoje em dia não tem mais esse negócio de cura divina. Irmão, você vai brigar, pergunta para quem está do teu lado, fala assim, ó, você vai brigar com uma pessoa dessa? Não, irmão. Se a pessoa não acredita na cura, mas deixa ela, é problema dela. O importante é que você acredite. Tem pessoa que fala, não, já não é mais derramado do Espírito sobre toda a carne. O revestimento do poder já não é para todos. Tem pessoa que acredita assim, que o falar em línguas já foi, é um outro tempo, é uma outra época, hoje já não tem mais nada disso para a igreja. Pois se a pessoa acredita desse jeito, você vai fazer o quê? Você vai brigar com ela, irmão? Você vai discutir com a pessoa? Para quê? O importante é que você acredite. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O mesmo Jesus que curou lá atrás continua curando nos dias de hoje. O mesmo Jesus que encheu de poder a igreja lá atrás é o Jesus que está enchendo a igreja de poder nos dias de hoje. O mesmo Deus que operava milagres lá atrás é o Deus que está operando milagres nos dias de hoje. Então, em primeiro lugar, o tempo do milagre não cessou. Você precisa acreditar em milagre. Você precisa acreditar no impossível. Você precisa acreditar na bênção de Deus. Você precisa acreditar que Deus está nesse lugar. Você precisa acreditar que você pode ser tocado por Deus nessa hora. O texto mostra para nós, olha, de novo Jesus se dirigiu a Caná da Galileia. Quer dizer, onde já foi operado milagre uma vez, pode ser operado milagre 2, 3, 4, 5, 6 vezes seguidas e assim por diante. Ai, pastor, o meu casamento era uma bênção, mas hoje meu casamento está aqui só. Irmã, descansa no Senhor, confia nele, o mais ele, se já foi uma bênção, por que não pode ser uma bênção de novo? Pois a Bíblia diz assim,
Eu estou compartilhando com você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que de novo dirigiu-se Jesus: pastor, um dia eu fui bem financeiramente. Pastor, um dia eu tinha bastante dinheiro, pastor. Um dia a minha carteira nem fechava direito de tanto dinheiro que tinha. Aleluia. Era cartão de crédito, tudo cartão, ilimitado crédito, pastor. Um dia, pastor, a minha vida financeira foi uma beleza. Eu dava uma volta lá na governadora, não passava vontade. Eu enchia a mão de sacola e comprava um monte de coisa. Hoje em dia, pastor, mas irmão, se um dia você já viveu bem financeiramente, por que você não pode viver bem financeiramente novamente? Porque Jesus foi um dia para Caná da Galileia, e a Bíblia diz que ele voltou para Caná da Galileia. É isso que nós temos que entender. É isso que Jesus, ele operou uma vez, mas ele voltou no mesmo lugar para operar. É disso que nós temos é nisso que nós temos que nos segurar nesse momento, através da palavra de Deus. Pastor, um dia eu fui cheio do Espírito, um dia eu orava em línguas, um dia eu lia a Bíblia 2 horas, 3 horas por dia. Um dia eu levantava na madrugada, pastor, para orar. Um dia eu evangelizava, pastor. Um dia eu fazia muitas coisas para o reino de Deus, pastor. Hoje eu não consigo fazer mais nada. Pois bem, se você um dia fazia isso, é chegado o tempo, é chegada a hora de você fazer novamente. Porque a Bíblia está falando para nós aqui que o tempo do milagre não acabou. Em primeiro lugar, começa por aí a reconstrução de uma vida, de uma história. Verso 46 diz: e Jesus novamente passou a Caná da Galileia. O verso 47 fala assim para nós: olha, tendo ouvido dizer que Jesus viera, ou seja, tendo ouvido dizer que Jesus estava passando por ali, aquele homem estava com o filho enfermo em casa. O filho dele estava enfermo. E sabe, eu não posso falar que eu admiro, porque não é de se admirar uma coisa dessa. Mas muitas vezes a pessoa está ouvindo a palavra. Muitas vezes a pessoa está ouvindo a pregação. Muitas vezes a pessoa está ouvindo o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando, e mesmo assim a pessoa ela não se posiciona. A Bíblia diz, outro dia nós refletimos sobre os leprosos. Você lembra dos leprosos? Nós refletimos. Os leprosos, eles ficaram sabendo que Jesus estava, eles foram em direção a Jesus. Olha outro exemplo, esse homem, ouvindo dizer que Jesus ia da região da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. O segundo ponto, anota aí, para você depois poder pregar para outra pessoa, mediante a informação, anota, mediante a informação, houve uma reação. Jesus está passando por ali, ó, ele está vindo, olha só que coisa, não? Aquele rapaz, quando ele ficou sabendo que Jesus estava indo para aquela região, ele foi em direção a Jesus. Ele se posicionou mediante Jesus. Irmão, irmã, ele tinha um filho que estava na casa dele quase morto. É aí que está o negócio. É aí que a situação ela precisa ser bem considerada. Porque há pessoas que enquanto não está quase morto, enquanto não está igual Lázaro, cheirando mal até, a pessoa não faz nada, ela não se posiciona. Tem pessoa que tem que esperar o negócio, me perdoa a palavra que eu vou usar, mas tem pessoa que tem que esperar o negócio feder para se mexer. Está ouvindo a palavra, está ouvindo a pregação, está ouvindo Deus falar, está ouvindo que Deus está curando, que Deus está libertando, que Deus está transformando. Quando que foi? Domingo. Eu estava lado de lá da calçada, à porta do escritório, conversando com um rapaz. Ele veio me pedir oração. Pastor, ora por mim. Oro. E nós ficamos ali conversando 5 minutos, 8 minutos, se deu 10 minutos. Não deu, mas mais ou menos isso.
8 a 10 minutos. E aí ele estava me falando da dificuldade dele. Aí ia entrando um irmão, outro irmão, era o horário de entrada do povo para o culto das 7. Aí entrando, e aí eu fui falando para ele, está vendo aquele ali? A vida dele foi mudada por Jesus. Está vendo aquele outro lá? A vida dele foi mudada por Jesus. Está vendo aquele outro lá? A vida dele foi mudada por Jesus. Irmão, irmã, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo que você está dentro de uma igreja onde muitas e muitas pessoas tiveram a vida transformada por Jesus. Isso não pode ser algo comum para você. Isso não pode ser uma coisa que não te chame atenção. A minha atenção chama. Eu fui ali, todos que iam entrando, eu falava, está vendo aquele lá? Está vendo aquele outro lá? Está vendo aquele? Eu fui falando, chegou uma hora que até percebi que eu estava sendo enfadonho para aquele rapaz. Tanta gente que eu apresentei mudou de vida, teve a história mudada. Jesus tocou naquele ali, Jesus mudou aquele outro lá. Aquele lá era coisa ruim, agora não é coisa boa agora. Eu fui falando, irmão. Eu fui falando. Por quê? Porque tem bênção para contar nesse lugar. Tem resposta para contar nesse lugar. Então, aquele homem, ele ouviu falar, olha, Jesus está indo em direção à Galileia. Ele se posicionou. Então você precisa aprender isso daí, se posicionar mediante Jesus, mediante a palavra. A informação chegou e a informação foi processada de um jeito tal que ele o quê? Ele foi em direção à bênção dele. Às vezes a pessoa está numa luta, num perrengue tremendo, financeiramente falando, o pastor fala, oferta, irmão. A pessoa fala, pastor, é tudo ladrão, só fala de dinheiro. Mas, irmão, a sua história só será mudada através de dízimo e de oferta. Se o problema é finanças. Se o problema é finanças, é esse o caminho. É dízimo e oferta. Às vezes a pessoa está passando por uma enfermidade tremenda. Aí o pastor fala, vem para frente e receber oração. A pessoa, eu nem vou lá na frente e tal. Que Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe. Tanto ele sabe que ele está dizendo, você tem que se posicionar e ir à frente. Ir à frente. Quando você sai do seu lugar e vem para frente, você diz assim, enfermidade, sua praga, eu sei que você está aqui trabalhando, mas eu estou indo em direção a Jesus. Jesus é a saúde para a minha vida. Você, é a mesma coisa, só muda o assunto, mas é a mesma história do batismo nas águas. Tem pessoa que fala, não, mas eu não preciso batizar nas águas. Precisa. Porque quando você batiza nas águas, pastor Nilton, você está dizendo assim, olha, eu estou me posicionando mediante Jesus. Jesus vai mudar a minha história. E eu estou aceitando Ele como Salvador e Senhor da minha vida. Ouviu a palavra, se posiciona. Então, primeiro ponto, nós conversamos do que mesmo? O tempo do milagre não. Segundo ponto, nós falamos que a informação deve promover uma reação. Terceiro ponto, verso 48, nós vamos ler. Escreva aí, os sinais testificam o reino de Deus. Os sinais testificam o reino de Deus, olha. Então Jesus, verso 48, eu estou lendo, lhe disse, porventura, se porventura não vir de sinais, prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus lhe disse, vai, porque teu filho vive. Então o verso 48 fala disso, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo algum crereis. Sabe, o sinal e o prodígio é importante para fortalecer a nossa fé. Quando você vê, eu vou mais uma vez, eu chovo no molhado, mas é para você ser abençoado. Quando você vê o Everton de pé aí, uniformizado, servindo a Jesus, é um milagre. É um milagre. É uma pessoa que lutava com as drogas, venceu as drogas através de Jesus. Está aí, está firme e forte, em pé. A Marcinha estava morta. Hepatite C, ela estava morta. Jesus curou, Jesus restaurou a vida dela, está aí, firme e forte. Sabe, há pessoas que estão à nossa volta no dia a dia, que tiveram a história
totalmente transformada. Totalmente transformada. Meu irmão Alexandre, com a minha cunhada Silvia, era próximo de 300 mil reais. Isso há 10 anos atrás. Hoje 300 mil não é nada, né? Mas há 10 anos atrás, 300 mil, eles estavam quebrados, estavam devendo uma fortuna. E olha que 300 mil hoje, dá para endireitar, dá para comer uns par de cheeseburger, não dá? Dá. 300 mil reais. Mudou a história. Esses dias eu estava conversando com ele, está falando de comprar uma outra casa. Glória a Deus. Irmão, é sinal, é prodígio. É por isso que é importante nós congregarmos. Por isso que é importante nós estarmos juntos. É por isso que é importante nós sabermos o que Deus tem feito na vida do irmão, na vida da irmã. Está aí o César com a Andréia. Quando eu os conheci, a história deles era uma história totalmente complicada, financeiramente falando, né? Entre outras dificuldades, financeiramente eles estavam vivendo um momento tão difícil e conseguiram reverter a situação, conseguiram sair do vermelho e conseguiram passar a ser investidores. Hoje estão iniciando o negócio e as coisas elas vão andando dia após dia. Mas está aí, irmão. Está aí, sabe? Sentado do seu lado tem alguém que já recebeu uma bênção, que já recebeu um milagre. Então, ó que Jesus fala para aquele homem: se vocês não verem sinais, prodígios, vocês não creem. Então Jesus, ele opera sinal, ele opera maravilha, para que nós saibamos que Jesus está nesse lugar, para que nós saibamos que Jesus está operando. O versículo de número 50 diz assim, olha, Jesus falando: o teu filho vive, o teu filho vive. Glória a Deus. Olha que palavra tremenda. Anota aí o quarto ponto: milagre mediante a fé. O milagre mediante a fé. É a fé que vai produzir milagre na vida da pessoa. Então Jesus está indo em direção a Caná da Galileia. Aquele homem, ele ouve falar que Jesus vai em direção a Caná da Galileia. Ele vai em direção a Jesus. Indo em direção a Jesus, ele ouve a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é uma direcionada para a vida dele. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Jesus diz assim, olha, o teu filho vive. Eu quero dizer para você, o teu casamento vive, a tua empresa vive, o teu emocional, o teu sentimental vive, o teu físico vive. Eu quero dizer para você que aquilo que você está buscando em Cristo está vivo, não está morto. Muito pelo contrário, aquele rapaz foi até Jesus, e quando ele vai até Jesus, a Bíblia diz que o filho dele está quase morto, mas da boca de Jesus ele ouve uma palavra: o seu filho está vivo. Agora, irmão, irmã, é com você, né? É com você. Da boca de Deus para o seu coração a palavra é: aquilo que você necessita está vivo, está em pé. Deus pode fazer, Deus pode agir, Deus pode trabalhar. Para nós finalizarmos, versículo de número 51 diz assim, olha: já descia ele quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Jesus tinha falado um pouco antes: seu filho está vivo. Aí ele vai embora em direção à casa dele. Enquanto ele está indo em direção à casa dele, pessoas vêm ao encontro dele para dizer que o filho dele estava vivo. Aleluia, glória a Deus. Posso liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida? E essa é o quinto ponto, você anota aí: a boa notícia vai chegar. Pastor do céu, eu estou esperando, um telefonema, pastor, é um telefonema, a boa notícia vai chegar. Pastor, eu estou esperando, Deus sabe, pastor. A boa notícia vai chegar. Vai chegar. Aquele homem tinha chegado em casa já?
Sim ou não? Não. Aquele homem estava no caminho de casa, olha só. No caminho de casa ele recebe uma boa notícia: o seu filho está vivo. Ele nem tinha chegado em casa ainda, a boa notícia já tinha alcançado ele. Você nem chegou na sua casa, irmão, e a boa notícia já está sendo liberada sobre a sua vida. Pode acreditar, pode crer, pode confiar. Entrega a sua vida a Jesus, confia em Jesus, descansa em Jesus, deixa Jesus operar. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como realizar o sinal, o prodígio, a maravilha na sua vida. Eu não sei, irmão, eu não sei. Eu posso compartilhar com você e refletir a respeito da vida desse rapaz aqui. Esse homem, ele era um oficial do rei, e ele estava passando um aperto tremendo. A Bíblia não diz que ele era um crente, a Bíblia diz que ele era um oficial do rei, e ele vai até Jesus. A Bíblia diz assim, ó, Jesus falando: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Seja oficial do rei ou não, quem quer que seja, aquele que vem a mim, eu acolho, eu abraço, eu ajudo, eu fortaleço, eu sustento, eu curo, eu liberto. Venha a Jesus. Que seja essa a noite que você vá até Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Ótimo, glória a Deus por isso. Permaneça em Jesus, ande em Jesus, ande como Jesus andou. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Pastor, eu venho à igreja, mas eu ainda não dei esse passo de fé. Eu ainda não me decidi pelas águas do batismo. Eu ainda não me decidi por participar de Santa Ceia. Eu ainda não me decidi, pastor, eu ainda não me decidi por algo mais efetivo com Jesus. Pois eu quero dizer para você, é em Jesus que está a sua resposta. É em Jesus. Eu não vou falar para você que é na religião que está a sua resposta, porque não é na religião, é em Jesus. É em Jesus que está o seu milagre, é em Jesus que está aquilo que você tanto necessita, aquilo que tanto você deseja. Que você acredite em Jesus, confie em Jesus e saiba que Jesus, Ele faz e fará infinitamente mais do que tudo quanto você precisa, do que tudo quanto você pensa, porque Jesus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Só para finalizar a conversa, eu quero enfatizar o versículo 53, que diz assim, olha: com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. A sua casa, através do milagre na sua vida, vai conhecer o Jesus que você serve.